Paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler hoje o segundo livro dos Reis, capítulo 14 ao 16. Capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi fez, porém conforme tudo que fizera Joás, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Nele sucedeu que logo que o reino foi confirmado na sua mão, matou aqueles seus servos que haviam matado o rei, seu pai, porém os filhos dos assassinos não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, conforme o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. Também matou 10.000 edonitas no Vale do Sal, e tomou em batalha a Selá, e chamou o seu nome Jocteel, nome que conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Mandou, porém, Jeoás, rei de Israel, dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Na verdade, feriste Edom, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa, pois por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não o quis ouvir, de modo que Jeoás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda, e Jeoás, rei de Israel, aprisionou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e vindo a Jerusalém, rompeu o seu muro desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e a prata, todos os vasos que achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, o restante dos atos de Amazias, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele até Laques, e ali o mataram. Então o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que tinha 16 anos, e fez-lo rei em lugar de Amazias, seu pai. E ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar, e foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Éfer, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, e que não restava nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel, e ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém o livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez, e o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco
e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava, queimava incenso neles, e o Senhor feriu o rei de modo que ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada, e Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, os restantes dos atos de Azarias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel e em Samaria 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, o feriu diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que ele falara a Jeú, dizendo: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel, e assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. E Menahem, filho de Gade, subindo de Tirza, veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, Menahem, filho de Tifsa, e a todos os que nela havia, como também os seus termos desde Tirza, porque não lá tinham aberto, por isso a feriu e fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. No ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor em todos os seus dias. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este ajudasse a firmar o reino na sua mão. Menahem exigiu este dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, para dar ao rei da Síria de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Ora, o restante dos atos de Menahem, tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria reinou 2 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. E Peca, chefe das suas tropas, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no castelo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié e com Peca. Estavam 50 homens dos filhos de Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Pecaías e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 20 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, os quais ele fizera Israel pecar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tigate-Pileser, rei da Síria, e tomou Ijon, Abel, Bet, Maaca, Janoá, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou cativo os habitantes para a Síria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o restante dos atos de Peca, tudo quanto fez, estão escritos
no livro das Crônicas dos Reis de Israel. No segundo ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Genisa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Contudo, os altos não foram tirados, o povo ainda sacrificava, queimava incenso neles, pois ele que edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os restantes dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, e Jotão dormiu com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como tinha feito Davi, seu pai, mas andou no caminho dos reis de Israel, até fez passar pelo fogo seu filho, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos e nos outreiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe fazer guerra, e cercaram Acás, porém não puderam vencê-lo. Neste mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, lançando fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Então Acás enviou mensageiros a Tigate-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, os quais se levantam contra mim. E tomou Acás prata e ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria, e o rei da Síria lhe deu ouvido, subindo contra Damasco, tomou e levou cativo o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco para se encontrar com Tigate-Pileser, rei da Síria, e vendo o altar que estava em Damasco, enviou ao sacerdote Urias a figura do altar e o modelo exato de toda a sua obra, e Urias, o sacerdote, edificou o altar conforme tudo que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias. Antes que o rei Acás viesse de Damasco, tendo o rei vindo de Damasco, viu o altar e, acercando-se do altar, ofereceu sacrifício. Sobre ele queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e espargiu o sangue do sacrifício pacífico sobre o altar. E o altar de bronze que estava perante o Senhor, ele o tirou da parte fronteira da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e colocou ao lado setentrional do seu altar. E o rei Acás ordenou a Urias, sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de cereais e as suas libações, e todo o sangue do holocausto e todo o sangue do sacrifício espargirá nele, porém o altar de bronze ficará ao meu dispor para nele inquirir. Assim fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Também o rei Acás cortou as almofadas das bases de cima delas, removeu a pia, tirou o mar de sobre os bois de bronze que estava debaixo dele, colocou sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado que tinha construído na casa, e a entrada real e externa retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o restante dos atos de Acás, o que fez porventura não estão escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Dormiu Acás com seus pais, e com ele foi sepultado na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Dá uma olhada se você continua inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve lá. Se você não for inscrito, se inscreva também. E nos ajude, seja membro do canal. Nos faça fazer esse canal crescer. A gente quer investir em microfones profissionais, umas coisas para melhorar o canal. E nós precisamos da ajuda de todos, tá bom? Deus abençoe você. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.